Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando agora mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Infelizmente, pela condição mundial dessa pandemia, nós não temos a oportunidade de nos reunirmos fisicamente no templo da Igreja Presbiteriana Independente do Bom Jesus. Mas através da tecnologia, nós podemos chegar aqui onde nós podemos louvar, adorar a Deus, conhecer um pouco mais da palavra dele e nos enchermos, que é esse o nosso objetivo. Então, para iniciarmos efetivamente esse culto, vou convidar a todos os irmãos a fazer a leitura comigo, que está lá no Salmo 100. Vamos fazer toda a leitura desse salmo, assim diz a palavra do Senhor. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Que o nosso Deus realmente possa estar conosco nessa noite, onde nós temos esse privilégio de adorar esse Deus maravilhoso, cuja fidelidade não tem fim. Vamos orar um pouquinho agora? Pai querido, amado Deus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, neste momento nós estamos aqui reunidos. Nós estamos com o propósito de elevar a Ti um louvor, elevar a Ti toda a nossa adoração, porque nós sabemos que foi para isso que nós fomos feitos, ó Pai. O nosso objetivo principal é adorar o Senhor na beleza da Sua santidade, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos desde já que esteja recebendo esse nosso louvor, essa nossa adoração, e venha falar aos nossos corações através da mensagem que será ministrada na sequência. Pai amado, somos gratos a Ti por tudo, pelo privilégio de sermos chamados de Teus filhos. No nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. O que há de errado com o mundo?
Com certeza nós vivemos num mundo que precisa ser transformado e nós precisamos ter esperança nisso. A série de mensagens, O que há de errado com o mundo, é a nossa série do mês de maio. E nós vamos tratar sobre as faces do pecado e a esperança no Evangelho. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar na tua caminhada. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos ler o livro de Números, capítulo 11, versículos 4 a 6 e depois de 10 a 20. Haviam estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: "Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito, comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná." Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: "Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Eu não fiz esse povo, nem dei a luz a essa gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito." O Senhor Deus respondeu a Moisés: "Reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do Espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Agora, diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão, e não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes, e vocês fiquem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Assim diz a palavra de Deus. Uma das perguntas mais importantes a se fazer sobre os seres humanos é essa: por que nós fazemos errado quando nós sabemos o certo a fazer? C.S. Lewis, ele escreveu um livro, um pequeno livrinho chamado A Abolição do Homem. Nesse livro ele compila ditos, uma série de ditos de diferentes religiões do mundo que mostram o seguinte, que quando se trata de comportamento, todas as religiões têm praticamente a mesma opinião. Isso significa que parece que existe um consenso universal que nós não devemos mentir, que não é certo quebrar promessas, por exemplo, roubar, matar é errado, que respeitar o outro é o certo a fazer. Nós supomos universalmente que devemos viver com justiça, com igualdade, que devemos viver talvez pela regra de ouro, né? Não
faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Nós supomos, com certeza, que devemos ser generosos com as posses e por aí adiante. Gente, isso parece ser claro para todas as religiões, parece ser claro para a humanidade, mas nós não fazemos isso. E no topo disso está o fato de nós sabermos que a principal razão do mundo estar dando errado é porque nós não vivemos desse jeito. Nós não vivemos como deveríamos viver. É interessante observar um artigo agora do historiador israelense chamado Harari. Ele mostra que esta epidemia ela pode ser controlada, e a maneira melhor de ser controlada e de ser organizada, não apenas essa, mas outras que provavelmente virão, é um movimento universal de solidariedade. Isso quer dizer, se em algum lugar houver identificação de algum vírus, alguma doença, tem que ser rapidamente comunicado para todos. E todas as nações têm que ouvir com consideração e já procurar ajudar. Quando houver uma cura ou quando houver algum equipamento disponível, em vez dos países ficar brigando para ver quem pode comprar ou quem tem mais dinheiro comprar e deixar os outros na mão, a ideia é verificar onde que precisa mais e vai lá e atende. Por quê? Porque se houver em qualquer lugar do mundo, um lugar onde a saúde não está sendo desenvolvida, a contaminação vai acontecer no resto do mundo, porque existe uma rede de contato muito grande. Então, parece que é óbvio o fato de que é preciso um movimento de solidariedade para atender todas essas demandas universais. Gente, mas por que não se faz? Por que é o contrário que se faz? Vamos trazer isso para o nível pessoal. Você sabe que tem que perdoar as pessoas que te ofenderam. Você sabe que tem que ser mais paciente com a tua família. Você sabe que você não pode se irritar por qualquer coisa. Você sabe que você tem que controlar o teu apetite, controlar a comida que você ingere, mas por que você não faz? Por que é tão difícil fazer essas coisas? Como você explica isso? A Bíblia é muito clara. Ela diz que o coração do homem é cheio de pecado. O pecado, gente, é uma condição da humanidade corrompida. É algo que a teologia chama de queda. Isso significa o quê? Que o pecado é muito mais do que ações reprováveis, é muito mais do que uma questão moral. O pecado representa o ser humano afastado de Deus, desconectado, fora de uma sintonia plena com Ele. Isso significa o quê, gente? Todos nós somos pecadores, independentes de religião, independente de performance moral, independente de boas obras, independente se você é de esquerda ou de direita, independente se você é cristão ou não é cristão, independente se você é psicólogo, se você é professor, se você é pastor, não importa. Todos nós estamos sob esta condição. E mais do que isso, não só o fato de nós sermos pecadores, mas todos nós somos escravos do pecado. E é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje. O pecado é um poder que escraviza. Então, a partir desse texto que nós lemos em Números, capítulo 11, eu gostaria de trabalhar duas situações. Por que o pecado é um poder? E segundo, como ele escraviza? Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o pecado não é apenas uma ação errada, ela é um poder. Agora, observe o texto de Números. Os filhos de Israel haviam saído do Egito e estavam a caminho da terra prometida. Eles já tinham experimentado o maná, já tinha sido dado o maná para eles se sustentarem ao longo da jornada, já havia sido dado as tábuas da lei para eles se organizarem como povo, mas nesse momento da jornada, eles estavam dizendo, olha, até que o tempo no Egito não era tão ruim assim, nós queremos voltar. Lembrem-se dos peixes de graça, dos pepinos, dos alhos, das cebolas.
Gente, essa não foi a única vez que eles disseram isso, mas com certeza essa foi uma das mais memoráveis. Perceba o seguinte, o Egito era onde eles eram escravos. Só que através da liderança de Moisés e da bondade de Deus, eles não eram mais escravos sociais, econômicos, não eram mais escravos políticos, eles tinham liberdade que eles não tinham antes. Só que eles queriam voltar, gente, eles queriam voltar. Só que no Egito, eles eram açoitados o tempo todo, os filhos eram mortos, eles tinham que trabalhar sem parar, eles não tinham poder para nada. Como que eles vão querer essas coisas? Como que eles vão esquecer dessa escravidão e vão querer essas coisas? Tem mais, gente, se eles voltassem para o Egito, eles não iam simplesmente ser submetidos a uma escravidão pior, eles iam ser simplesmente aniquilados. Então não tem justificativa eles querer voltar. Mas eles queriam. Por que eles faziam isso? A resposta é muito simples, gente. Eles eram escravos espirituais. É o que alguns dizem, que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Os próprios mandamentos da lei, elas foram dados para reorganizar as pessoas. Eles passaram centenas de anos sendo submetidos a uma cultura de vida que não tinha nada a ver com o projeto de Deus. Então, se eles ficavam com raiva de alguém, eles iam lá e matavam e estava tudo certo. Se eles queriam alguma coisa, os próprios egípcios, se os egípcios queriam alguma coisa, eles iam lá e tomavam. Deus estava dizendo, olha, com os 10 mandamentos, ele estava dizendo assim, olha, não vivam como vocês viviam antes. Comecem um processo de conversão para vocês serem um povo diferente, um povo que faz aquilo que é certo a fazer. Mas eles não faziam. Eles não tinham poder espiritual, eles eram espiritualmente sem poder para fazer o que era melhor para eles, para fazer o que é certo. Gente, você percebe que essa não é só a condição do povo de Israel no deserto, é a nossa condição também. Por isso que a Bíblia diz que todo ser humano na face da terra é escravo espiritual. Paulo, por exemplo, ele coloca dessa maneira, observe o que fala em Romanos 7, a partir do verso 14, ele diz assim, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Depois ele termina dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Paulo admite que tem um princípio que leva ele a fazer as coisas, e esse princípio é o pecado. Existe algo mais forte do que o desejo dele de fazer o bem. Veja, que coisa impressionante. Eu quero fazer, mas não consigo. Veja que coisa, como isso? Veja como o pecado não é simplesmente uma ação, é um poder que age sobre nós. Quer ver só um outro exemplo para nós fechar esse ponto? Observe a regra de ouro. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Gente, todo mundo concorda com a regra de ouro. Agora, eu te desafio a fazer isso nas próximas horas ou nos próximos dias. Significa o seguinte, gente, vai lá, pensa em todas as pessoas, em até aquelas que você não gosta, e encontre a necessidade delas e faça toda a força, toda a criatividade, toda a agilidade para satisfazer a vontade delas como se fosse para você, para suprir a necessidade delas como se fosse para você.
Lembre-se que a regra de ouro ainda supõe o seguinte, que você vai desejar que o outro tenha sucesso tanto quanto você, tanto quanto fosse para você. Você faria isso? Eu falo para você que dentro de pouco tempo, dentro de algumas horas, ou talvez minutos, você vai estar dizendo, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Existe um princípio que age dentro de mim que cria uma barreira que eu não consigo fazer aquilo que eu quero. Gente, nós somos escravos espirituais, é isso que a Bíblia diz. Nós vemos o que devemos fazer e nós não conseguimos fazer. A Bíblia diz que você não tem poder para fazer o que é bom. Percebam, o pecado não é uma ação, ele não é um comportamento. Ele é um poder que age sobre todos nós. Agora, a segunda coisa que nós podemos observar aqui é o que é mais espantoso. É a estrutura dessa escravidão. Ou seja, como o pecado escraviza. Vamos voltar para Números, no capítulo 11, versos 4, 5, 6. Nós vemos o quê? No começo, eles começam a ansiar. Eles começam a desejar, dizendo assim, se nós tivéssemos carne. Depois, no verso 5, eles se lembram da comida sem custo, o que é uma forma de negação da realidade, de justificar aquilo que não tem razão, aquilo que não tem sentido, aquilo que não tem como ser racionalizado. Então, no verso 6, eles acabam dizendo que perderam o apetite ou perderam as forças. A tradução hebraica ali, literalmente, é perder as forças. As forças se secaram, o desejo deles, a vontade, a garra se secou. Agora, o que nós temos de espantoso aqui é que exatamente esse é o padrão do vício. A Bíblia diz que todo pecado, seja ela amargura, inveja, materialismo, preguiça, impureza, tudo se torna um vício. Toda ação pecaminosa, ela na verdade, ela traz para a tua vida um poder que opera exatamente como um círculo vicioso. Então, em outras palavras, você quer saber como funciona o pecado? Olha para a ação de vícios conhecidos, como o álcool, como a cocaína, como o crack, como a pornografia. É mais ou menos desse jeito. E você sabe como esse vício funciona? Com a ajuda do Gilson, eu vou tentar te explicar. O vício, ele se comporta mais ou menos assim. Você começa com uma distração em sua vida, algum tipo de desapontamento, algum tipo de angústia, então você escolhe lidar com isso através de um agente. Esse agente pode ser o sexo, entorpecente, álcool, qualquer outra coisa. E o que promete esse agente? Ele promete transcendência. Ele promete uma sensação de liberdade, uma sensação de escape, uma sensação que você está no controle de tudo. Daí você cai numa zona de conforto, ou seja, todas as tuas relações, elas são estabelecidas a partir do vício. Tudo é construído na tua vida para justificar e para conformar o vício na tua vida. Você cria realmente uma zona de conforto. Você constrói um mundo todo teu. É algo totalmente egocêntrico. O vício ele vai, então, gradativamente reduzindo o teu olhar. Você deixa de olhar para o coletivo, de olhar para aquilo que Deus tem para você e você começa a reduzir em direção a você mesmo. O foco, o centro da vida começa a ser você. E você se acomoda, simplesmente se acomoda. Aí você cai numa grande armadilha. 3 coisas começam a acontecer e eu vou falar isso de maneira bem objetiva. A primeira coisa é algo que nós podemos chamar de efeito tolerância. Ou seja, aquilo que você experimentou num dia, amanhã não vai te satisfazer. Você sempre vai querer mais, mais, mais e mais. Aquilo que te traz alegria ontem, amanhã não vai te trazer alegria nenhuma. As tuas emoções se tornam entorpecidas, paralisadas. Você quer mais, mais e mais.
Você come carne até sair pelo nariz e não te satisfaz. Você não quer mais, você rejeita o maná. Perceba que isso é algo que acontece conosco. Nós contamos uma mentira hoje, amanhã nós temos que cantar 2, 3 para sustentar. E aquilo começa a se tornar um costume, você acaba sendo um mentiroso compulsivo. Mesma coisa a ira, você se ira hoje e amanhã você se ira 2 vezes mais, você não tem mais paciência com nada de ninguém, isso é algo acumulativo, nunca te satisfaz e você acaba entrando na outra coisa, no outro sistema que é um estágio de negação, você começa a justificar o que você está fazendo. Por mais irracional que seja, você nega a realidade. Então, o que acontece? Você começa a criar argumentos para sustentar aquilo que você está fazendo. Até mesmo voltar para o Egito. Você considera realmente como algo legítimo você voltar para o sistema de escravidão. Sabe o que acontece conosco? Você também justifica. Aquilo que eu tenho é culpado ao meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é o meu vizinho, o culpado é o meu patrão, o culpado é o meu colega, eu trabalho bastante, então eu mereço algumas coisas mais, então eu posso agir de maneira desonesta, eu posso dar um jeitinho nas coisas, porque afinal a sociedade é assim, o mundo é assim e eu tenho que me virar. Você percebe que o pecado já tomou conta de você. Você se tornou um escravo. Você entrou nesse estágio de justificar aquilo que você está fazendo. E por fim, a última coisa, o vício, ele realmente dissolve o teu apetite, dissolve a tua força de vontade. É aqui que você realmente tem que se reconhecer como viciado. Você tenta lidar com a situação e não consegue. Você se deixa vencer. Nesse momento você está preso espiritualmente. Cada vez você fica mais abatido. Você simplesmente desiste. Você acaba dizendo, olha, eu sou assim e pronto. Eu não tenho como mudar. Eu já estou estabelecido, sou um pau que está torto e eu não vou mudar. Você perde a vontade de ir para a terra prometida. Você se estabelece como sendo definido pelo pecado. Gente, você percebe a armadilha que está aí? Como o pecado age? Quando você acha que desobedecer a Deus, quando você acha que fazer a tua vontade, diferente do que Deus está propondo, com todas as justificativas que você tem, te traz uma certa liberdade, quando você acha que isso te traz liberdade, na verdade, está te tomando a liberdade. Na verdade, aquilo que você faz, não, eu vou fazer desse jeito, e não olha, e não observa o que Deus está propondo para você, aquilo te prende, aquilo te torna um escravo. É o que Jesus fala, tu não pode servir a 2 senhores, tu não pode servir a Deus ou a Mamon, tu vai ser escravo de um deles. Você tem que servir a Deus. Se você servir a Mamon, ou ao prazer, ou ao dinheiro, ou a qualquer coisa que represente o Mamon aí, ele vai te dominar, e ele vai te escravizar, e ele vai te chicotear, e ele vai abusar da tua vida. Gente, essa é a essência do pecado. O pecado é você, então, desejar algo mais do que Deus. Pecado é fazer alguma coisa mais importante do que Deus. É algo mais do que Deus, ou algo que não é Deus, definir a tua vida. Pecado é viver por alguma coisa que não é Deus. Se Deus está na periferia da vida, você é apenas um religioso. Se Deus é algo superficial, você está em pecado. Essa é a essência. Então, você percebe que o pecado não se reduz a questões morais. Não significa simplesmente você fazer algumas coisas erradas, como não adulterar, não usar drogas ou não roubar. Esse não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é esse, o pecado espiritual. Nós nos afastamos do Criador. A desconexão com o Pai é isso que é a real essência do pecado. Acontece o seguinte, que tudo que acontece a partir da relação com Deus, ela vai determinar a tua vida.
Se você está desconectado com Deus, naturalmente você vai se desconectar de si mesmo. Você vai se desconectar dos outros, vai se desconectar da criação. Você vai entrar num sistema onde as ações erradas vão acontecer. O pecado moral, entre outros, vai aparecer. Por isso, Lutero nos ensina que para quebrar os mandamentos de Deus dado a Moisés, a primeira coisa que tem que acontecer é você quebrar o primeiro mandamento, de não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, se você roubar, matar, se você mentir, se você desejar qualquer coisa que é do outro, isso vai acontecer impreterivelmente, porque você quebrou o primeiro mandamento, de não ter outros deuses. Ou seja, você tem outros deuses, você tem algo que define que não é Deus. Então a consequência é uma vida de pecados, é uma vida de ações pecaminosas. Portanto, o pecado é a tua condição e a minha. E ele é um vício, gente. Ele é um vício, ele nos acomete de forma que nós entramos num ciclo. Então, nesse sentido, é bom fazermos uma autoanálise. Você percebe o efeito tolerância na tua vida? Você percebe que algo que você faz, o teu status profissional, talvez o teu cônjuge, talvez ele não te satisfaz mais? Você quer algo mais, você quer algo melhor, você quer um cônjuge mais bonito, mais inteligente, você quer um emprego que te dê um status maior. Como é que está? Daí você vai justificar os desejos, dizendo, não, eu mereço algo melhor, eu mereço um cônjuge melhor, eu me esforço, eu dou duro, eu mereço ter um salário melhor, eu mereço estar numa condição melhor, eu não mereço ser tratado do jeito que eu sou tratado em virtude do que está acontecendo aqui. Você percebe que você nunca se satisfaz, que você nunca é feliz? Daí você vai perguntar para mim, tá, mas qual o problema de tu querer uma coisa boa, de um cônjuge bom, uma carreira de sucesso? Gente, eu estou dizendo o seguinte, gente, que se você viver por alguma coisa mais do que Deus, é pecado. Quero dizer que se essas coisas definirem a tua vida, se for isso que te faz feliz ou infeliz, você está em pecado. Quem te deve fazer feliz é o Deus. E isso vai se transformar num vício e vai paralisar, vai entorpecer a tua mente, as tuas emoções, o desejo do coração. E de repente você vai estar se percebendo, murmurando, que nem os filhos de Israel no deserto. Perceba. O pecado escraviza e nós nos viciamos nessa escravidão. Agora eu gostaria de concluir com uma pergunta muito simples. Como que nós nos livramos disso? Como somos curados dessa escravidão do pecado? Vamos voltar para Números. No versículo 20, ele diz assim, Deus diz, vocês me rejeitaram. É dito nessa passagem que você odiará a carne porque você me odiou. Perceba o seguinte, quando é dito ali, você me rejeitou e você terá nojo da carne, o melhor jeito de ser traduzido é realmente esse. O povo odiou a carne porque odiou a Deus. O que eu quero dizer com isso? A questão é o seguinte, que se você é um cristão e você está tentando lidar com o problema do pecado, hábitos que escravizam a tua vida, não basta, não é suficiente você dizer, eu sou um mau cristão. Para com isso, não é isso aí. Não é suficiente bater em si mesmo ou dizer, eu vou tentar mais e mais duro e vai dar certo. Gente, a resposta é que os hábitos que te escravizam estão na tua vida porque, na verdade, você perdeu ou talvez nunca tenha tido um apetite verdadeiro por Deus. Você nunca se satisfez
com Ele, você não provou a Deus. E aqui eu não estou falando de crença, eu não estou falando de ser obediente, eu estou falando mesmo de provar, de ter prazer em Deus, de você conhecer a Deus no sentido mais amplo da palavra, na questão da intimidade, onde você tem realmente o teu foco, o teu coração, o teu anseio, o teu desejo está em Deus, em mais nenhuma outra coisa. Agora, a grande pergunta, como ter esse apetite? Acima de tudo, gente, você precisa de tempo com Ele. Para você ter esse apetite, você tem que investir tempo com Ele. Você tem que passar tempo, não apenas andando, perambulando no deserto e olhando para trás. Você tem que olhar para Ele. Você tem que buscar aquilo que Ele deu para você. Isso envolve realmente um desejo do coração e uma atitude muito prática de ter tempo com Ele. Eu jamais vou ter intimidade com meu filho ou com a minha esposa se eu não passar tempo de qualidade com eles. Não vou ter intimidade com eles se eu simplesmente conversar com eles uma vez por semana, algumas horas. Ou 1 hora, como a gente faz com Deus, né? Muitas vezes é 1 hora por semana, quando nos encontrávamos no culto. É mais. Mas, acima de tudo, você precisa de um líder. Um líder que seja melhor e maior que Moisés. Moisés, se vocês percebem na leitura que nós fizemos, chutou o balde. Eu não aguento mais esses caras. Eles ficam reclamando para mim o tempo todo. Eles são umas crianças. São infantis. O pecado deles está sobre mim. Eu não aguento mais. Eu não consigo carregar esse fardo. Se você gosta de mim, dá um jeito, senão me mata, porque eu não aguento mais lidar com essa turma aí. Gente, nós precisamos de alguém maior do que Moisés. Moisés, por melhor que tenha sido, ele não suportou. O único que tomou o fardo dos nossos pecados, o único que desejou morrer para levar realmente todas as nossas cargas, foi Jesus. Jesus, gente, percebam, ele perdeu a liberdade. Ele poderia ser livre, mas ele escolheu, ele voluntariamente, ele escolheu ser cravado numa cruz para nos soltar da escravidão, do pecado. Ele foi colocado em correntes e ele foi levado para que nós pudéssemos ser livres. Talvez dizer como o profeta Isaías, voar como águias, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Realmente nós precisamos de alguém melhor que Moisés. Nós precisamos de Cristo, gente. Nós precisamos realmente perceber aquilo que Ele fez por nós e sermos guiados por Ele, ou seja, nos colocar em condições de ser guiados por Ele. Isto que é ser discípulo, gente, é quando você entrega a tua vida para Deus de maneira incondicional. Perceba que na Bíblia não tem heróis, tem pessoas. Moisés, o povo de Israel, na verdade, ele aponta unicamente para mim e para você. Ele aponta para a necessidade de um Salvador. Ele aponta para que nós olhássemos para Jesus, para o Messias, para aquele que veio e cumpriu tudo aquilo que nós jamais poderíamos cumprir. Por isso que o Evangelho, ele diz o seguinte: você é mais pecador do que você pensa, só que você é mais amado do que imagina. Então, aceite aquilo que Deus fez por você e viva a partir daquilo que Ele fez e não a partir daquilo que você faz. Quando você absorve o amor de Deus, coloca o amor de Deus no teu coração, uma revolução acontece. Você passa a segui-lo e a ser transformado dia após dia. O centro não está em você, o centro está nele. Você não é mais definido pelo pecado, você é definido pela graça. Esse é o chamado do Evangelho. Essa é a boa nova. Você não é mais definido pelo pecado, mas pela graça.
Então, aceite seguir essa jornada rumo à terra prometida. Não desista. Não se transforme em um escravo espiritual. Deixe Jesus te libertar. É o que João fala. Quem peca é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre? Aceite caminhar com Jesus. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti e dizer, ó Deus, tem misericórdia. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, que morreu por nós e nos dá um caminho de liberdade. Ó Jesus, Tu pagou o escrito de dívida que era sobre nós. E agora podemos caminhar por uma nova jornada. Existe uma terra prometida que está à nossa frente e nós não queremos desistir dela. Sabemos da nossa condição, Senhor. Somos murmuradores, reclamamos. Realmente somos cheios de pecado. Nossa vida, ela não merece ser resgatada. Mas Tu, Deus, tem feito esse resgate. E nós louvamos o Teu nome por isso. Por isso, recebe a nossa vida e nos conduz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
exaltar seu nome, com toda a força adorar, falar de sua glória, com toda a alma e coração, unidos sempre em adoração. Estamos encerrando o nosso culto, mas com certeza não terminamos a nossa vida com Deus e nem a nossa vida uns com os outros. Então, onde você estiver, saiba que como igreja estamos juntos e saiba também que Jesus está junto com você. Então, vamos continuar nesta jornada sabendo que não estamos nunca sós. Que Deus te abençoe. Vamos invocar a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Povo de Deus, vem louvar, exaltar seu nome, com toda a força adorar, falar de sua glória, com toda a alma e coração, unidos sempre em